Olá, queridas e queridos internautas, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O tema saúde sempre foi e continua sendo de interesse de todos, e principalmente neste período de pandemia da Covid-19. Convidamos o Dr. Pedro Moro, que é médico homeopata, palestrante e estudioso da doutrina espírita, para nos falar sobre esse assunto à luz da doutrina espírita. E após, como sempre fazemos, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Pedro, que alegria imensa em ter você conosco hoje. Oi, Ivone, prazer estar aqui com você, estar aqui com os internautas e a gente poder estar falando um pouco sobre esse tema aí que você comentou, né, da saúde, ainda mais nesses tempos agora em que isso está sendo assim muito, muito importante. E é uma satisfação para mim estar aqui. Pedro, no livro Pensamento e Vida, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, nós encontramos o capítulo 15, que trata da saúde. Interessante que no primeiro parágrafo ele diz: a saúde é como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Vejamos, são duas colocações muito interessantes, não é, Pedro? O que nós podemos entender por residência e morador? Então, é uma coisa bem, bem bacana e bem interessante, né? Quando a gente está lendo o Emmanuel, a gente sabe que ele é um espírito assim que consegue ter um poder de síntese muito grande. Então, quando ele faz essa comparação, né, da residência com o morador, ele remete a gente ao pensamento do nosso corpo, né, essa residência aonde o morador, que é o nosso espírito, habita, né? Então, quando ele faz essa colocação, assim, eu fiquei muito, muito, né, feliz, assim, de ver como ele foi feliz na colocação dele. Porque a residência, quando a gente olha ela de fora, né, Ivone, porque tem essa questão desse ponto de vista também, a visão de fora para dentro e a visão interna da residência, né? Então, quando a gente está olhando de fora para dentro, a gente vê a condição daquilo que é externo, aquilo que é exterior, né? Nessa comparação, o nosso corpo físico. E não é só o corpo físico, porque existe um morador aqui dentro, existe alguém que reside dentro dessa residência, né? E é esse espírito, que também está envolvido nessa questão do todo, né? Eu não posso ver a parte sem olhar para o todo. E nesse todo, ele vai denotar o quê? A saúde dele, né? A saúde, porque eu posso muitas vezes ter um corpo são, um corpo saudável, mas eu posso ter o meu espírito ou o que eu sou, né, emocionalmente ou intelectualmente, desculpa, intelectualmente falando, de uma forma que eu posso não estar muito saudável, eu posso não estar muito saudável nas minhas emoções, eu posso não estar muito saudável no meu pensamento, né? Mas o meu corpo pode estar bem cuidado, né? E a ideia é que se tenha uma saúde ou um cuidado com o todo, né? Não só com a casa, com a residência, com o corpo, com a parte externa, mas também com o morador que habita nele, né? Que sou eu, o meu espírito. Então, as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu pensamento, ele também tem que estar saudável, para que o todo esteja saudável. Diante dessa reflexão, Pedro, nós podemos então dizer que é o espírito, é a alma, né,
que vai determinar se o nosso corpo ou se nós, enquanto corpo físico, estaremos saudáveis? Né, só a gente parar e analisar assim, o morador tem como manter a manutenção da residência, né, da casa? Lógico, isso é óbvio, ele que tem os cuidados de mantê-la limpa, de mantê-la bem cuidada, de fazer toda a manutenção dessa parte externa, desse exterior, né, e da parte interna da residência, né, nós estamos falando aqui no comparativo com o nosso corpo, a parte externa do nosso corpo e a parte interna do nosso corpo, os nossos órgãos, né, a nossa vida material, a nossa residência material. Mas quem habita, quem sou eu em espírito, é realmente quem vai dar conta de, em determinados momentos ou em determinadas condições, tá podendo mudar o quê? Os hábitos de vida, os hábitos de pensamento, os hábitos de sentimento, as condutas, né? Então, esse morador que é o nosso espírito, que é a parte mais interior, é realmente quem tem o comando dos cuidados, né? Eu posso zelar da minha casa, manter os cuidados do meu corpo físico, que também é importante, aqui a gente não estou dizendo que não é importante isso é importante, mas a gente não pode esquecer que o mais importante é o morador, né? Para que o morador habite bem, ele precisa cuidar também da residência, mas ele também tem que ter os cuidados internos dele, do sentimento dele, do pensamento dele, do comportamento dele, dos relacionamentos dele, né? Então, tudo isso denota o quê? O meu estado ou o meu nível de saúde. À luz da doutrina espírita, como que nós podemos entender pessoas boníssimas, pessoas de bons hábitos, caridosas, mas que têm um corpo extremamente frágil ou é portador de determinados males, determinadas doenças que o levam a sofrer muito? Como que o Espiritismo explica isso? Então, Ivone, quando a gente pensa assim, a gente às vezes enxerga de fora numa injustiça, né? Fala assim, mas está sendo injusto. Pessoa tão boa e o corpo dela, mas e as questões genéticas, né? Não entraria aí, por exemplo, uma síndrome de Down, é uma alteração genética. Então, que seria a mesma coisa a gente construir uma residência usando um material que ele adquire um formato inadequado. E isso vai gerar um funcionamento inadequado, né? A colocação de uma porta, de uma janela, do encanamento, né? Então, isso tudo pode ficar inadequado na parte material, mas muitas vezes o espírito que habita ali, ele é um espírito saudável, ele pensa adequadamente, ele sente adequadamente, né? Então, a gente não pode julgar, porque seria um preconceito até eu julgar o espírito pelo corpo dele, né? Eu julgar o morador da residência pelo tipo da residência dele, porque uma residência ela pode ser simples, né? Ela pode ser uma coisa assim que não é muito sofisticada, mas muitas vezes é uma residência muito limpa, né? Então, um espírito, ele pode ser muito evoluído e muitas vezes habitar um corpo que apresenta algumas deformidades ou algumas malformações, ou inclusive alguma doença, né, pelo mau funcionamento. Mas eu não vou julgar o todo pela parte. Uhum. E nós não poderíamos relacionar essa questão a um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação, ou seja, as causas anteriores dos males que sofremos hoje? Também poderíamos fazer essa relação, né? Então, muitas vezes a gente nasce, o espírito ele reencarna justamente numa situação que é ou para a gente poder resgatar débitos anteriores, né, numa expiação, ou inclusive assim numa aprovação, né? A gente pode ter determinada limitação para ser uma aprovação, né? Que eu acho que seria até um comparativo ali, Ivone, com o segundo ponto do que o Emmanuel coloca nesse parágrafo, né? Sei, onde ele se refere a um instrumento, né,
que reproduz em si o zelo ou a desdita, ou a desídia, né? A desídia das mãos que o manejam. Então, aí, instrumento e aquele que utiliza desse instrumento. E daí eu fiquei pensando assim, a gente pensa no instrumento, eu pensei no instrumento musical, né, e um instrumento de corda, imagina assim um violão ou um violino, um violão, vamos pegar um instrumento simples, né, então os cuidados que o músico tem, ou o dono desse violão, tem para com o aparelho violão, né, que é uma coisa material, né, e esse aparelho, ele realmente assim, ele pode ser bem cuidado, ele pode ser mal cuidado, ele pode ter todas as cordas, ele pode estar com as cordas faltando, né? Vai depender do cuidado, do zelo ou do desleixo desse músico, né? Agora, a preocupação, e eu acho que a comparação que o Emmanuel fez aqui, que é maravilhosa, porque um instrumento musical, ele também, de corda, né? Ele vai precisar de afinação, né? Não adianta ele estar polido, ele estar bonito, bem cuidado, se ele não estiver bem afinado, né? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso apertar a corda, né, do violão lá na nota, para chegar na nota certa. A nota tem que ficar adequada, não pode ser mais, não pode ser muito apertado, não pode ser menos, não pode ser muito solto, porque senão ele não dá o tom daquela nota, né? Então, se é um sol, ele tem que estar na nota sol adequada, ele tem que não estar nem muito apertado e nem muito solto, ele tem que ser o sol. A outra corda, ela tem que ser a nota daquela corda, nem muito apertado, nem muito solto. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio da corda que vai dar o quê? Vai dar a nota adequada de cada corda, que vai gerar o quê? Uma harmonia nesse instrumento. Quando a gente traz isso para o nosso mundo espiritual, né? A gente vê que o nosso espírito, ele também tem cordas, né, que são os nossos sentimentos, que são as nossas vibrações, né, o nosso pensamento emite ondas vibracionais. Então, quando eu estou, né, e a gente tem, vou fazer uma comparação aqui com o Emmanuel, a gente tem 7 cordas, aí, vamos pôr assim, os 7 centros de força do nosso espírito, né, do nosso perispírito. Esses 7 centros de forças, eles precisam, cada um deles, estar adequadamente num tom, que é um tom que não pode nem ser muito acelerado, nem ser muito lento, né? Ele não pode vibrar nem muito forte, nem muito pouco. Ele tem que estar adequado e em sintonia, em equilíbrio com todos os outros centros. Imagina isso, né? Imagina isso. Eu teria que equilibrar no meu espírito os meus vícios, né? Trazer para o centro, não posso nem ter por pouco, nem por excesso, né? O vício. E eu teria que desenvolver o que? As virtudes no meu espírito, para que o meu estado de saúde espiritual, ele fique harmonizado. Então, uma vez que eu consigo harmonizar os meus sentimentos com os meus pensamentos, com a minha conduta, que foi o que o Cristo nos ensinou, a gente vai estar com o nosso instrumento corporal também funcionando em harmonia, né? Porque quem tem o comando do funcionamento do corpo é o nosso espírito, através do nosso perispírito. Então, uma vez que eu tenho todo esse ajuste do meu espírito, do meu perispírito, e o meu corpo funcionando homeostaticamente, todos os órgãos, né, todo o meu sistema circulatório, sistema respiratório, sistema gastrointestinal, o meu sistema imunológico, então eu tenho um estado de saúde física, mental e espiritual ou emocional, né, um espírito saudável. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter relacionamentos saudáveis, eu vou ter condutas saudáveis, adequadas, né? Quando eu começo a me tornar cada vez mais próximo do que foi o Cristo, né? Então, isso que eu acho interessante. Então, Pedro, nós podemos dizer que quando a doença se instala, ela já se constitui em um reflexo da vida interior do indivíduo, que é um reflexo do espírito, não é? Com certeza, né? Com certeza,
O estado de saúde é um estado de harmonia dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, que gera ou que mantém um estado de homeostasia no nosso corpo. Homeostasia porque vai estar todo o corpo funcionando da forma mais adequada, né? Todos os órgãos fazendo o papel de cada um deles, né? Para que mantenha todo o funcionamento do corpo adequado, saudável, né? E quando a gente olha para os nossos sentimentos, para o nosso pensamento, a gente tem que ter a harmonização entre aquilo que eu sinto com aquilo que eu penso e com aquilo que eu faço, né? Se eu tiver todas essas estruturas do meu ser funcionando adequadamente, equilibradamente, eu estou saudável. A partir do momento que, por algum motivo, eu me desarmonizo, eu desafino os meus sentimentos, eu passo a tocar notas que são notas que não são saudáveis. E isso vai ter um desdobramento no corpo, inclusive, que vai fazer ele gerar um funcionamento inadequado. Então, toda a estrutura, né? O ser é um, a gente é um só. Eu não sou só o corpo, eu não sou só a alma. Eu sou hoje um espírito encarnado, né? A alma minha está vestindo o corpo, é uma coisa só. Então, quando a gente fala de saúde integral, eu tenho que ter todas essas minhas partes, que é o meu todo, funcionando adequadamente, né? Eu não posso ter só o meu exterior bonito, saudável, se o meu interior não for saudável. Também não adianta eu querer manter o meu interior e me preocupar só com o meu interior e esquecer do meu corpo e dos cuidados que eu tenho que ter, porque ele é uma ferramenta que Deus nos deu para o nosso progresso. Então a gente também precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa residência, do nosso telhado, a gente precisa fazer a manutenção dela, né? Então aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu ingiro, vai entrar tudo na minha saúde, no funcionamento do meu corpo. Então, como, aliás, hoje, né, tem se falado muito em uma vida, em uma alimentação saudável. Então, realmente, a solução é essa, não é, Pedro? Com certeza. Para a gente poder chegar numa alimentação saudável, a gente tem que ter disciplina, Sim. A gente tem que ter, né, o esforço, a abnegação. Muitas vezes a gente vê aquelas guloseimas, coisas gostosas, mas não dá para comer tudo, né? Que nem dizia o Paulo assim, ó, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, na comida também, né? Na bebida também, no hábito de vida também, né? No relaxo. Não posso ficar só descansando, eu também preciso trabalhar, eu preciso fazer atividade física também, né? A gente tem que ter esses cuidados todos. Pedro, nós queremos agradecer a sua participação, essa contribuição que você nos deu para entendermos melhor essa questão, né? E nos lembramos de uma frase de Chico Xavier, quando ele diz que a saúde não volta ao corpo se o espírito continua enfermo. É bem essas colocações que você fez, né? Muito obrigada, Pedro. Imagina, eu que agradeço, Ivone. Estar aqui com vocês é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande, a gente poder estar trocando essas informações aí que nos engrandece, nos enriquece, né? A todos nós, a todos nós. É uma preocupação do ser, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Porque até mesmo quem está fora do corpo também tem que ter essa preocupação, porque a saúde não está só do lado de cá, ela está em todo lugar, né? Certo. Eu posso até ter uma desencarnação e passar para o lado de lá desequilibrado, desarmonizado. Então a preocupação está em a gente manter isso, esse estado, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Muito obrigada. Vamos voltar a conversar sobre esse assunto no nosso programa. Nós agora vamos ficar com a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Desejamos a todos muita paz. A arte de cultivar virtudes. Um avô e seu neto caminhando pelo quintal, ora se agachando aqui, ora ali,
em animada conversação, não é cena muito comum nos dias atuais. O garoto de 4 anos de idade aprendia a cultivar e a cuidar das plantas com o exemplo do seu avô, que tinha tempo para o netinho sempre que este o visitava. Era por isso que o pequeno Nicolas acariciava as mudinhas que havia plantado e dizia: "Quem planta colhe, né, vovô?" Mas o avô não é habilidoso apenas no cultivo de plantas. É hábil também na arte de cultivar virtudes. Entre uma conversa e outra, entre a carícia numa flor e uma erva daninha que arrancava, ele ia cultivando virtudes naquele coração infantil. Ia ensinando que para obter frutos saborosos e flores perfumadas, é preciso cuidado, dedicação, atenção e conhecimento. E que, acima de tudo, é preciso semear, pois sem semeadura não há colheita. O cuidado do pequeno Nicolas pelas plantas era fruto do ensinamento que recebeu desde pequenino, pois nem sempre foi assim. Quando começou a engatinhar, suas mãozinhas eram ligeiras para arrancar tudo o que via pela frente, como qualquer bebê que quer conhecer o mundo pela raiz. E se não tivesse por perto alguém que lhe ensinasse a respeitar a natureza, talvez até hoje seu comportamento fosse o mesmo, como muitas crianças da sua idade ou até maiores. Importante observar que as melhores e mais sólidas lições as crianças aprendem no dia a dia, com os exemplos que observam nos adultos. É mais pela observação dos atos do que pelos conselhos que os pequenos vão formando seus caracteres. Se a criança cresce em meio ao desleixo, ao descuido, às mentiras, ao desrespeito, vendo os adultos se agredindo mutuamente, ela aprenderá essas lições. Assim, se temos a intenção de passar nobres ensinamentos a alguém, se faz necessário que prestemos muita atenção ao nosso modo de vida, às nossas ações diárias. Como todo bom jardineiro, os educadores devem ser bons cultivadores de valores e virtudes. Devem observar com cuidado as tendências dos filhos e procurar semear na alma infantil as sementes das virtudes. Ao mesmo tempo, devem preservá-la das ervas daninhas, das pragas, da seca e das enchentes, sem esquecer jamais o adubo do amor. A alma da criança que cresce sem esses cuidados básicos, por parte dos adultos, geralmente se torna campo tomado pelas ervas más dos vícios de toda ordem. E de todas as ervas más, as mais perigosas são o orgulho e o egoísmo, pois são as que dão origem às demais. Por isso, a importância dos cuidados desde cedo. E para se ter êxito nessa missão de jardineiro de almas, é preciso atenção, dedicação, persistência, determinação. O campo espiritual exige sempre o empenho do amor do jardineiro para que possa produzir bons resultados. E o empenho do amor, muitas vezes, exige alta dose de renúncia e de coragem. Coragem de renunciar aos próprios vícios para dar exemplos dignos de serem seguidos. Os jardins da alma infantil são férteis e receptivos aos ensinamentos que percebem nas ações dos adultos. Por essa razão, vale a pena dedicar tempo no cultivo das virtudes, antes que as sementes de ervas daninhas sejam ali jogadas, nasçam e abafem a boa semente. Para que você seja um bom cultivador de almas, é preciso que tenha na sua sementeira interior as mudinhas das virtudes. Somente quem possui pode oferecer. Somente quem planta pode colher. Pense nisso e seja um cultivador de virtudes.